Bom dia para vocês mais uma vez. E nós vamos começar a nossa aula de hoje, continuando o tema que nós já estávamos. Então vamos entender isso aqui. Nós estávamos lá falando sobre o quê? Sobre o Sócrates e sobre também o oráculo de Delfos. Então, o que é isso? Vamos entender um pouco mais isso aí. Eu espero que vocês tenham lido o texto da semana passada e nós vamos começar falando um pouco sobre o oráculo de Delfos e a influência no pensamento socrático. Vamos entender o que significa isso para a filosofia. Então, o que aconteceu? Sócrates foi visitar o oráculo de Delfos, ou seja, o oráculo mais conhecido também como Templo de Apolo. E lá na descrição desse oráculo, na lápide, estava escrito o seguinte: na frente do oráculo, estava escrito a seguinte frase: Conheça-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque o que se procuras não achares primeiro dentro de ti, não acharás em lugar nenhum. Então, vocês fizeram aquele exercício da semana passada, falando sobre vocês e essa experiência de conhecer a si mesmo, junto às três questões, que depois nós iremos responder com calma. Mas nós vamos falar desse sentido para Sócrates, esse sentido para a filosofia, esse nascimento dessa filosofia, e desse sentido de que tudo emana do conhecer-se a si mesmo. A partir do momento que nós nos conhecemos, tudo fica mais claro, tudo fica mais fácil, tudo fica mais justo. Por quê? Conhecer a si mesmo é admitir, é saber, admitir a filosofia, ou seja, saber que tudo tem um início, um meio e um fim. E isso aí é próprio do quê? Da filosofia. Então, é de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Essas três questões norteadoras e básicas são as questões que eu preciso ter enquanto ser humano. Então, a lagartixa, a cobra, o sapo, o papagaio, o leão, eles não têm essa questão, eles não sabem dessas questões, eles nunca terão essas questões. Quem tem essas questões? O homem. Quem sabe dessas questões? O homem. Quem pode responder essas questões? O homem. Quem não pode responder essas questões? O homem. Então, dentro desse aspecto, dessa inscrição lá do Templo de Delfos, conheça-te a ti mesmo. É o começo. O começo é quê? O começo não é o conhecer a vida de fulano, ciclano, ou Beltrano. O começo de tudo é eu me conhecer. De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. E tem uma outra depois. O que eu vou fazer com isso, né? O que eu vou fazer com isso tudo? Como a gente age no mundo? Então, essa perguntinha aí é norteadora lá para o pensamento socrático, para a vida de Sócrates e para aquilo que ele entendeu enquanto o quê? Enquanto ser um mundo pensante no mundo. Olha, ser humano pensante no mundo. Porque as pessoas que pensam, elas existem. Isso a gente vai ver lá no segundo ano, quando a gente vai estudar Descartes. Então, vamos entender isso aí. Vamos entender mais uma vez o que está escrito aí nessa lápide. É questãozinha do Enem. Estava escrito lá na inscrição, lá no templo do oráculo de Delfos.
Conheça-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti, não acharás em lugar nenhum. Então, o que é esse oráculo? O oráculo, as pessoas iam até o oráculo para pedir o quê? Para pedir o conhecimento, para pedir a noção da vida, porque lá existiam vários deuses, e esse é o templo de Apolo, o deus da música, o deus da simetria, o deus das cores claras, o deus da temperança, o deus da juventude, da beleza, da matemática, da música. Então, esse Apolo, esse deus Apolo, lá em Atenas, tinha esse templo, o Templo de Delfos. Quem vivia nesse templo de Delfos? As ninfas e as sacerdotisas. Aquelas que respondiam às perguntas que eram feitas dentro desse oráculo. O que é oráculo? É um templo de oração para se cultuar o deus Apolo. E aí estava escrito lá, e essas frases chamam muita atenção do Sócrates. Vamos entender mais o texto lá que eu passei. Olha, este conteúdo foi adotado por Sócrates como uma dos pilares de sua filosofia. Em latim está escrito "Nosce te ipsum", ou "Tenet nosce", conheça-te a ti mesmo. Esse conheça-te a ti mesmo é muito forte. Então, o oráculo de Delfos foi construído em homenagem ao deus Apolo, deus da luz, das profecias e da verdade, na cidade de Delfos, que se encontrava localizada na região central da Grécia. Os gregos antigos procuravam oráculo para receberem conselhos acerca das mais diversas situações e assuntos da vida deles. A resposta era dada através de pitonísia. Sim, o oráculo é uma mulher, em nome do deus Apolo. Então, era uma ninfa, uma sacerdotisa, que respondia todas essas questões lá, que você ia lá para perguntar: o que é que vai ser meu futuro? Como vai ser minha vida? O que é que vai ser? Aí o oráculo responde. O que tem o oráculo de Delfos a ver com o pensamento de Sócrates? Tudo começa quando Sócrates foi ao templo consultar a sacerdotisa e seu amigo, Querofonte, fez a tradução da inscrição que se apresentava na entrada do templo. Nosce te ipsum, conheça-te a ti mesmo. A sacerdotisa afirma que Sócrates, que ele é o homem mais sábio de todos da Grécia. Intrigado com a revelação, Sócrates faz um mergulho interior e constata que a única coisa que sabia era que nada sabia. Só sei que nada sei, assim afirmou Sócrates. Passou então a adotar a inscrição como parte de sua filosofia, como forma de lembrar os atenienses, principalmente sobre as necessidades de se autoconhecer, sobre as consequências que essa ação poderia trazer ao ser humano de forma geral, e principalmente aos atenienses, que não tinham o hábito de se questionarem e questionarem os seus governantes, e que levava a equívocos gigantescos. Então vamos entender. Olha que frase: só sei que nada sei. Como é Deus? Não sei. Só sei que nada sei. De onde eu vim? Não sei. Só sei que nada sei. Quem eu sou? Não sei. Só sei que nada sei. Então, assim, na realidade, o que sabemos de verdade? Senão eu sei disso. Será que sabe? Então, essa dúvida na filosofia é importante porque ela gera o diálogo. Então, a Maria Eduarda pergunta uma coisa, o Bruno vai falar assim: não, isso aí é outra coisa. Aí eu falo: não, meninos, isso aí é outra coisa. E isso aí vai gerando o quê? O diálogo, o entendimento, e a gente vai conversando, e no final de tudo, a gente vai descobrir que ninguém sabe de nada.
Eis o pensamento socrático. Eis a busca pela verdade. Eis o conhece-te a ti mesmo. Não fala para você, não, eu conheço, eu me conheço, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, assim, assim. Quando eu vejo, ixi, eu não sei de nada. E isso aí é a origem da filosofia, é a origem lá do pensamento socrático, é a origem da inscrição lá escrita no Templo de Deus. Então vamos lá, mais um pouquinho do texto, para a gente ir para as questõezinhas do Enem. Eu encontrei 3 questões do Enem, justamente sobre o oráculo de Delfos e sobre a questão lá do Sócrates, do julgamento do Sócrates, como foi a vida dele e tudo mais. Para a gente tentar responder aí, para a gente tentar responder nessa aula nossa. Então vamos lá um pouquinho do texto. Olha, o conheça-te a ti mesmo é chamado é uma chamada à humildade. Conheço de todo conhecimento, pois ao sermos humildes, quanto ao que ignoramos, já estamos no caminho do conhecimento. Olha, como é importante isso. Se eu reconheço que eu não sei de nada, eu me coloco num lugar de humildade. Porque a pior coisa, segundo Sócrates, é uma pessoa achar que ela sabe de tudo, que ela é a dona da verdade, como eram os sofistas, e que eu sou o quê? O rei das atenções. Que eu sou o melhor, que eu sou o bonzão, e que eu sei de tudo e que só eu sei as coisas. Isso, para ele, é horrível. Por quê? Porque, na realidade, nós não sabemos de nada. Ele falava, vocês acham que vocês sabem de muita coisa. Na realidade, no fritar dos ovos, vocês não sabem de nada. Para de ficar inventando que vocês sabem de alguma coisa que vocês não sabem. É de buruca nenhuma. Então, vamos voltar um pouquinho para o nosso texto, para a gente entender mais um pouquinho, que já está acabando o texto e a gente já vai para as questões. Porque o nosso tempo aqui é muito curtinho, né? Para Sócrates, o autoconhecimento é o início do caminho para o verdadeiro saber. Acreditava que a sabedoria dependia do conhecimento e do controle de seus próprios limites. Assim, estariam mais propensos a fazer o bem, uma vez que a ignorância leva ao erro e ao mal. E ter conhecimento é uma virtude. Então, aí que está. Ter conhecimento é uma virtude. Por que é uma virtude? Porque a partir do momento que eu conheço, eu mudo a minha realidade. A partir do momento que eu conheço, eu mudo quem eu sou. A partir do momento que eu conheço, eu vou mudando a forma de ver, de agir, de viver, de pensar e de tratar os outros. Porque se eu me coloco num lugar que eu sou melhor, que eu sou bom, que eu sei de tudo, segundo Sócrates, eu estou correndo um grande risco. Qual que é o risco? De querer ser Deus. Aí que ele fala, você não é Deus, você é humano. E como todo humano, você sofre. Você erra. Então, você, como humano, você deve ser o quê? Humilde. Reconhecer que não sabe de tudo, que não sabe das coisas, que pode conhecer, que tem um mundo importante para conhecer aí. Então, agora nós vamos para a questãozinha do Enem. 3 questões do Enem. Estas questões do Enem, elas são muito importantes para a gente entender que, quando a gente estuda todos os assuntos nossos, eles vão cair no Enem. Então, vamos para a primeira questão. Exercício sobre Sócrates e o oráculo de Delfos. Aí, ó. Essa questão é de 2011. Olha, pertinho, hein? Ó, diz assim a questão. A Apologia de Sócrates é relato da defesa de Sócrates, escrito pelo seu discípulo Platão diante do Tribunal de Atenas. Um dos assuntos abordados nessa obra é a relação entre importância
ignorância e conhecimento. Sócrates sentiu-se constrangido quando o oráculo de Delfos o proclamou como o mais sábio dos homens, já que ele se achava, ao contrário, muito pouco sábio. Mas, ao conversar com pessoas que atribuíam a si mesmas muita sabedoria, e ao constatar que elas eram tão ou mais ignorantes que ele, concluiu mesmo que deveria ser o mais sábio, pois, ao menos, ele tinha consciência da sua própria ignorância. Vamos para a questão. Comente a declaração de Sócrates que a pior ignorância não é ter consciência dela e de que o primeiro passo para o caminho do conhecimento é reconhecer a própria ignorância. Então, essa questão aí é uma questão avulsa, que é uma questão lá do Enem 2011, que é uma questão discursiva. Então, depois vocês vão fazer essa questão aí e enviar para mim, junto com a atividade que eu passei lá para vocês fazerem, que é justamente isso aí. Que é responder essas 3 questões. Vamos lá. Mas como vocês já estão aí, nós vamos tentar responder a questão. Olha ali, outra questão, de 2007. O trecho a seguir, essa aí vocês vão responder e essa primeira questão, vocês vão responder e vão me enviar, tá bom? O WhatsApp. Ou se não, vocês podem jogar lá no Classroom, que eu acho que eu já coloquei essa atividade no... Não sei se eu coloquei. Mas vou colocar no Classroom hoje. Isso. Ó, o trecho... Questão de 2007 do Enem. O trecho a seguir do diálogo platônico e Gorgias refere-se ao modo de filosofar de Sócrates. Abro aspas. O texto do Platão e do Gorgias. Ó, no livro do Gorgias, Platão falando. Assim, Cállicles, desmancha o nosso convênio e te desqualificas para investigar comigo a verdade se externares algo como a tua maneira de pensar. Fecha aspas. Marca a alternativa que expressa corretamente o procedimento empregado por Sócrates. Olha aqui. A base da filosofia socrática é a procura da perfeição da alma, mediante o exame de si mesmo e dos concidadãos, que é a condição de excelência moral. A refutação socrática é, sobretudo, um modo de testar a verdade da excelência da vida. B. A base da filosofia socrática é a procura da verdade acerca do conhecimento da natureza e da maneira de pensar sobre os princípios racionais que governam o cosmos a partir do conhecimento acumulado pelos filósofos anteriores. C. A base da filosofia socrática é a refutação, a partir de um convênio em busca da verdade, de todas as proposições de seus intelectores, com o intuito de demonstrar que o conhecimento das questões morais é impossível. D. A base da filosofia socrática é a educação mediante discursos políticos e jurídicos encenados nos tribunais atenienses. Sócrates parte das preposições dos adversários para encontrar um discurso oposto que seja retoricamente persuasivo. E aí, galerinha? Eu acho que não vai dar tempo, porque só tem 10 minutos, acusou aqui, só tem mais 10 minutos para a gente acabar, e 9h30 eu vou começar a aula do 2º ano. Então, vocês vão ter que ler e vão tentando responder, porque eu vou ter uma aula com vocês só para a gente responder essas questões. Tá certo? Porque esse assunto é muito bom e muito interessante vocês estudarem lá, porque vocês, a partir do momento que vocês vão estudando a filosofia, vocês vão estudando a própria vida de vocês. Tudo bem? Então, eu vou deixar vocês não tiveram contato com o texto que eu mandei,
e nem com essas questões. Eu vou deixar vocês responder essas questões, porque vocês vão já interagindo com a prova do Enem e já vão se exercitando com esse Enem que vai chegar aí. E aí, no nosso próximo encontro, ou eu vou ver com a professora Leila que dia que será o dia das correções para a gente fazer essa coisa, porque vai ter muita coisa para a gente corrigir. E aí a gente vai, corrige legal essa atividade de hoje. E eu filmei essa aula. Vou deixar disponível lá para vocês a aula. Vou tirar uma fotinha aqui para registrar. Vou deixar disponível a aula para vocês. Não sei como faz isso, mas eu estou aprendendo ainda. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Vocês respondam essas questões até 5 horas da tarde de hoje. Eu quero que vocês me enviem a primeira questãozinha lá respondida e eu pensei aqui no gabarito da outra, mas não vou pedir isso não para vocês, porque senão vocês passam o gabarito de um para o outro, aí não vai dar certo. Vocês vão ter que ler e responder as outras questões do Enem e me explicar por qual motivo vocês escolheram aquela resposta. Porque aí fica mais claro para vocês se vocês entenderam o texto ou não. Isso. Porque eu preciso que vocês entendam, porque isso aí vai cair no Enem. Todo ano cai no Enem essas questões de Sócrates, Templo de Delfos. Parece uma coisinha que não cai no Enem, mas cai no Enem. Tá certo? Combinado? Combinado assim? Agora nós temos mais somente 5 minutinhos. Na realidade, 5 minutos. Eu preciso saber se vocês têm alguma questão. Porque se tiverem uma questão, vocês já mandam aqui para mim agora, se tiverem. Ou se não, você já manda no Zap, que depois eu já vou respondendo para vocês. Se tem alguma questão aí? Já para fazer agora? Se tiver, pode mandar. Tá fácil responder essas 4 questões aí? Tá, Maria Eduarda? Gabriele, Tá. Bruna Vitória, Luiz, Fernando, Sara, Carlos Eduardo. Tá fácil responder? Tá. É só ler e responder, beleza? Qualquer dúvida, eu tô aqui. Eu vou encerrar essa reunião de hoje, essa aula de hoje. Vou tentar enviar para vocês esse vídeo, tá bom? E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer esses exercícios aí na aula de hoje, durante esse dia aí. Eu sei que vocês têm muita aula, tem muita coisa para fazer, mas eu preciso disso respondido hoje. Vamos treinar o Enem. Tudo bem? Professor, não vai ter chamado hoje, não? Já teve aqui, gravei a aula. Tá todo mundo aqui. Gravadinho. Ah, tá, ok. Tá bom? Agora nós estamos gravando a aula, vai ficar muito melhor eu gravando a aula assim, porque aí fica tudo aqui bonitinho. Quem assistiu a aula, quem perguntou, quem conversou, quem não mostrou a face, quem tem um número aqui esquisito e não tem um nome. Eu preciso saber tudo isso. Tá certo? Quantos alunos deram? 10 alunos participaram da aula, de 70 alunos do primeiro ano, só 10. Então, a coisa tá feia. Eu preciso que vocês entrem em contato com os outros aí, porque tem que assistir as aulas bonitinho. Abraço para vocês e até já já. Tudo bem? Uhum. Então, beijo. Boa atividade. Obrigada.